Boa noite a todos. Eu agradeço, já estou a ver, ao mesmo tempo vou vendo os vossos comentários, daí que aproveito para vos saudar relativamente a todos aqueles que estão aqui presentes, mas hoje, como vocês sabem, estamos a falar da véspera do início da intervenção militar, da Rússia na Ucrânia, e, para todos os efeitos, nós temos que pensar, esta é uma altura para nós pensarmos por que razão. Eu amanhã espero fazer um especial sobre o ano que se completa do início da intervenção da Rússia na Ucrânia, mas hoje posso já adiantar que é preciso, para todos os efeitos, refletir sobre o que é que nos trouxe até aqui. E o que nos trouxe até aqui não é propriamente um indivíduo louco que lidera um país e que decidiu numa determinada altura que deveria ter mais território para o seu país. Portanto, as coisas não funcionam assim. Para lamento de muitos aqueles que se encontram aqui no Ocidente, que querem continuar a defender uma posição dessa natureza. Portanto, mas não é aquilo que verdadeiramente corresponde à verdade. Portanto, aquilo que corresponde à verdade é que houve um estado das coisas que ao longo do tempo se foi degradando e que exigiu, ou pelo menos fez com que a Rússia percepcionasse que estava na necessidade de reagir para proteger um conjunto de pessoas que estavam em necessidade, e até mesmo não só a população do Donbass, como também a própria Rússia, que estava sob ameaça. Eu, desde já, lanço o apelo para que todos aqueles que puderem, que deixem um gosto, relativamente a este mesmo direto, a este vídeo, e gostaria que o fizessem, porque é uma forma também de ajudar a promover o canal e de ajudar a promover também o direto. Sim, a senhora Jacinta Maruz já diz aqui uma coisa muito importante, que é o que nos trouxe até aqui foi o velho, é verdade, o Joe Biden, que como vocês bem sabem, não sei se viram essas notícias, não sei se isso passa na comunicação social portuguesa, como eu já disse, eu não vejo comunicação social portuguesa, mas a verdade é que há imagens de Joe Biden, uma vez mais, likes, ou gostos, vai dar ao mesmo, senhor Manuel Marnoto, que coloquem esses gostos ou os likes aqui, o meu está em português, por isso é que dá gostos, mas Joe Biden voltou a cair em Varsóvia quando estava a subir as escadas para aceder ao avião, ao Air Force One do presidente dos Estados Unidos. Portanto, Joe Biden voltou a cair e há até uma outra cena também que se vê a passadeira vermelha em Varsóvia junto de um conjunto de militares de protocolo, em que quando na altura Biden e Duda, os presidentes dos dois países, estão a andar em cima da passadeira vermelha, quando vão virar outra vez para poderem voltar para trás, Biden, que está num estilo, parece quase um robô, isto não tem de ser visto necessariamente, isto não tem de ser visto como troça, é assim, ou Joe Biden tem algum tipo de doença que não se quer que cá fora as pessoas saibam, ou então pode ser da idade, pode ser simplesmente já da idade, e o senhor não está com condições para poder continuar a ser presidente dos Estados Unidos. Portanto, a forma como Joe Biden se movimenta e a debilidade física de Joe Biden faz-me lembrar, em parte, aquela fase, aquela reta final de João Paulo II, em que praticamente já só era uma figura de corpo presente para dizer que estava ali presente para os eventos, mas não tinha vida, não tem chama, não tem nada. Eu vejo Joe Biden e vejo alguém que parece um ser robótico quase. E eu volto a dizer, isto não é para ser visto como tom de troças, mas ou o senhor está doente, ou então, de facto, há aqui a idade que já começa a pesar e que já começa aqui a revelar que Biden talvez já não esteja em condições de continuar a exercer as funções de presidente dos Estados Unidos. Portanto, aquilo que nós vimos depois foi Biden a andar, que parecia quase um robô a andar e só sabe andar em frente, e como estava fora do tapete vermelho, começa a andar sempre em frente para fora do tapete vermelho, e depois teve de ser o tradutor de Biden conseguir orientá-lo para ele voltar outra vez a andar em cima da passadeira vermelha. Quer dizer, isto é o presidente dos Estados Unidos. E nós temos um presidente dos Estados Unidos que
já tem vários episódios e várias situações de desequilíbrio, não consegue andar em cima de uma passadeira, a forma como se mexe, a forma como se movimenta, portanto, tudo isto é extremamente crítico, e é muito importante nós olharmos para este tipo de situações e pensarmos se de facto queremos continuar, afinal quem é que manda nos Estados Unidos? Quem é que está a controlar os Estados Unidos? Se é Biden de facto presidente ou se é outro tipo de personalidade ou personalidades que estão por trás? E depois, se nós queremos manter-nos basicamente sujeitos a que alguém, como Joe Biden, nestas condições pode continuar a ser ele a ditar a forma como basicamente a política ocidental acaba por ser exercida e acaba por ser desenvolvida. É só apenas um particular aspecto. Já me falaram aqui também da situação do suposto acordo de paz que será proposto, ou que é proposto pela China, eventualmente pelo Brasil, e que poderá contar com a participação de um terceiro país, que poderá eventualmente ser a Índia. Eu gostaria de guardar isso para amanhã, uma vez que acho que terá muito mais significado e muito mais simbolismo comentar isso amanhã, uma vez que só amanhã é que se completa o ano desde o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Depois, havia aqui uma outra questão que também alguém me estava aqui a chamar a atenção e que eu agora, entretanto... a Moldávia. A Moldávia, como vocês sabem, a questão da Moldávia, já vi notícias, de facto, de que a Moldávia tem neste momento à porta militares ucranianos para fazerem uma incursão à Transnistria e no sentido de desarmar ou de desmilitarizar a Transnistria. Temos aqui vários problemas. O primeiro deles é que a Transnistria, neste momento, é protegida sobretudo por militares russos que estão lá. Não porque a Rússia recentemente decidiu ir para lá, mas porque a Rússia, na altura, foi o acordo de paz possível, foi deixar os militares russos, ainda na década de 90, a conseguirem garantir a segurança daquele povo, para garantir que aquele povo não seria invadido e não sofreria sequer qualquer tipo de intervenção por parte da Moldávia que fosse uma intervenção repressiva. Muita gente já não se recordará, mas na década de 90 houve a necessidade de destacar e de mobilizar os militares russos para a Transnistria, porque os militares moldavos, na altura, aquilo que fizeram foi repressão total relativamente à população da Transnistria. E é muito importante que, e é muito importante para todos os efeitos, que nós consigamos ter em atenção que os militares russos foram mantendo a sua presença no país até ao dia de hoje, porque foi a única forma possível de conseguir assegurar que, de alguma maneira, era possível alcançar um acordo de paz entre a Transnistria e a Moldávia. Os russos propuseram, aqui há alguns anos, uma proposta de paz para o conflito, em que previa ou admitia o regresso da Transnistria para a órbita da jurisdição da Moldávia, mas para todos os efeitos, esse regresso tinha um conjunto de condições e de implicações. Várias delas seriam a atribuição de um estatuto especial autonómico para a Transnistria dentro da Moldávia, e que esse estatuto especial admitisse que fosse a Transnistria autogovernar-se, mas para todos os efeitos não era um Estado soberano. Muito obrigado, Sr. Paulo Rosa, desde já pelo seu contributo e pelo seu reconhecimento também, pela atenção, e por estar sempre aqui presente também. Acima de tudo, agradeço isso. E uma das condições era de facto essa, que a Transnistria pudesse manter autonomia plena de governação, mas juridicamente não era um Estado soberano, era um Estado inserido na soberania da Moldávia, e depois, ao mesmo tempo, a Transnistria também tinha um outro aspecto, que era aquele plano que foi proposto pelos russos, contemplava a hipótese de a Transnistria, entre os direitos especiais que deveria supostamente ter, ou que era proposto que eles tivessem para aceitar voltar para a Moldávia, estava contemplado a hipótese de, se a Transnistria quisesse, a Transnistria ter autonomia suficiente
para poder fazer um pedido de intervenção ou de proteção internacional aos militares e às tropas que bem entendesse que deveriam deslocar-se para o país para os proteger. Basicamente era uma forma de assegurar que, se alguma coisa acontecesse, que a Transnistria tivesse legitimidade para solicitar ou para requerer o apoio militar dos russos para assegurar a sua proteção. Depois havia ainda uma outra situação que não foi aceita também por Chisinau, que era a hipótese de ser feita uma alteração constitucional que admitisse que a Transnistria tivesse o poder de veto, apesar de estar representada no Parlamento moldavo, que sempre que fosse necessário a Transnistria pudesse ter o direito especial de veto de alterações à Constituição, ou mesmo do ponto de vista legislativo, que pudesse ter um veto para chumbar essas alterações legislativas. Portanto, esta era a realidade. E este plano, para todos os efeitos, foi chumbado, foi reprovado pelos moldavos e também, naturalmente, com alguma cobertura dada pelo Ocidente para que a Moldávia recusasse este plano de paz. Portanto, houve várias tentativas de plano de paz, houve um plano de paz que foi proposto, mas a verdade é que, para todos os efeitos, ninguém quis assumir e aceitar aquele plano de paz. Vou pedindo ainda às pessoas que forem entrando que, se tiverem a possibilidade de colocar o gosto ou deixar o vosso like neste mesmo direto, que de facto o façam. É uma forma de poder ajudar, para todos os efeitos, a promover o canal. Muito bem. Aquilo que eu gostaria ainda relativamente à Transnistria de referir era que uma participação ucraniana na Transnistria jamais poderá ter algum tipo de cobertura legal e, menos ainda, poderá ter algum tipo de justificação, mesmo do ponto de vista moral. Porque os militares ucranianos não conseguem sequer assegurar o controle do seu território. E de repente vão ajudar a Moldávia a conseguir expulsar a Transnistria, os militares russos da Transnistria. Ou seja, logo por aqui nota-se que é absolutamente contraditória esta situação e tem uma motivação, que é espicaçar, de alguma forma, provocar um terceiro Estado, e a partir daí entra-se num contexto de violação de soberania, no caso da Transnistria. Muita gente também não sabe, mas até o momento, ao contrário daquilo que sucedeu com a Ossétia e com a Abkhazia, que eram da Geórgia, em que a Rússia reconheceu esses mesmos Estados e a autodeterminação, no caso da Transnistria, a Rússia não reconhece a Transnistria como Estado independente. Portanto, vamos ter atenção que, naturalmente, isto pode mudar de um dia para o outro. A Rússia pode ver-se na necessidade, ou pode sentir-se na necessidade, de ter de tomar uma decisão relativamente ao apoio militar que poderá dar, ou que sente que deverá dar, à Transnistria. E tudo isto é muito importante para fazer com que as pessoas compreendam que uma intervenção militar na Transnistria vai fazer, sem sombra de dúvida, que o conflito escale. E se bem se lembram do discurso de Putin anteontem, vocês podem lembrar-se que o presidente Putin disse que, à medida que continuarem a constituir uma ameaça para os nossos interesses e que tiverem armas de cada vez mais longo alcance, ou que conseguirem atacar território considerado russo, então mais necessidade sentimos nós de ter de continuar o nosso caminho em território ucraniano para garantir que criamos uma zona que não chega sequer para nos constituir uma ameaça. Ou seja, se houver qualquer tipo de incursão à Transnistria, eu acredito que isso só reforça a legitimidade de Vladimir Putin e do Kremlin para justificarem a participação e a extensão da operação militar especial para territórios que incluam Mykolaiv e também Odessa. Portanto, vamos ver que é muito importante nós vermos o que é que vai seguir, mas uma vez mais, tal como Putin dizia, isto está nas mãos do Ocidente decidirem se querem escalar ou não o conflito, se querem prolongá-lo e se querem estendê-lo para muito mais território do que aquele que está aqui atualmente. Parece-me essa a situação no momento. Depois, tivemos ainda a situação do Brasil, porque o Brasil
Eu já vi aqui a senhora Maria Zulmira Corrêa, que já veio dizer que está decepcionada com o voto de Lula da Silva na Assembleia Geral das Nações Unidas esta noite. Muitos não sei se sabem, mas esta noite, ou no dia de hoje, foi votada uma resolução por altura do primeiro ano da verificação do primeiro ano do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Foi proposto por um conjunto de Estados, entre os quais se inclui Portugal, um projeto de resolução que contempla a censura à Rússia pela intervenção militar desencadeada e que exige também que os russos desencadeiem ou desenvolvam e promovam a retirada dos seus militares daquele que era o território ucraniano anterior ao conflito. É muito importante dizer o seguinte, ponto número 1. Sim, como a senhora Jacinta Maruz diz, e com toda a razão, Putin já nem dorme com essa resolução. Vamos lá ver. Primeiro, estamos a falar de uma resolução da Assembleia Geral. Logo por aí, as resoluções da Assembleia Geral não têm poder vinculativo. Só as resoluções do Conselho de Segurança é que têm poder vinculativo e as da Assembleia Geral poderão ter poderes vinculativos quanto ao reconhecimento e à interpretação que seja dada, mas quando as resoluções da Assembleia Geral tenham efeitos declarativos, ou seja, em que se pretende, através das declarações da Assembleia Geral, declarar a existência de um determinado princípio ou direito à luz ou norma à luz do direito internacional. Não é isso que se passa, até porque todas estas resoluções, na minha opinião, são todas elas ilegítimas. São todas elas ilegítimas porque, para já falamos de uma matéria de ameaça à paz ou à segurança internacionais, logo só há um órgão competente, que é o Conselho de Segurança. Alguns até me podem dizer, bom, mas existe a resolução de 1950, que é a Uniting for Peace, e que aquela resolução diz que quando o Conselho de Segurança for incapaz de tomar uma decisão sobre uma determinada matéria que ameaça a paz e a segurança, a Assembleia Geral pode ter a iniciativa de desencadear essa mesma aprovação de uma resolução que faça um conjunto de sugestões. Não tem efeitos vinculativos no sentido de ter um conjunto de comandos. A Assembleia Geral não tem poder para isso, só tem o Conselho de Segurança. E a partir daí transmite ao Conselho de Segurança para que o Conselho de Segurança a partir daí consiga trabalhar com essas decisões. Ora bem, o conjunto de resoluções que nós viemos tendo aprovadas pela Assembleia Geral desde o dia 24 de fevereiro de 2022 relativos à questão da Ucrânia viola todas estas disposições, ou seja, não cumpre os requisitos desde logo do que está preenchido na Carta. Logo aí a Assembleia Geral não tem competência para se pronunciar sobre esta matéria. E depois, antes de se recorrer à resolução Uniting for Peace, é preciso pelo menos tentar que haja consenso. Se os Estados ocidentais, muito obrigado, Sr. Miguel Magalhães, também pelo contributo e pela confiança que dá e, acima de tudo, também pela presença permanente aqui. Se a resolução Uniting for Peace, para poder ser acionada, é preciso que o Conselho de Segurança esteja completamente bloqueado. Mas como é que o Conselho de Segurança fica bloqueado? Bom, é preciso tentar iniciar negociações. E aquilo que os Estados ocidentais, muitos deles potenciados, inspirados pelos Estados Unidos, fizeram foi, isso sim, nem sequer tentar ensaiar qualquer tipo de solução ou de acordo no Conselho de Segurança e passaram imediatamente para a Assembleia Geral, ou seja, fizeram batota, quiseram atalhar caminho sem tentar qualquer tipo de consenso no Conselho de Segurança. Então, quer dizer, agora, sempre que existir um conjunto de questões que ameaçam a paz e a segurança internacionais, se um dos membros permanentes sente que vai ter o veto de um ou mais Estados, então a primeira coisa que faz não é tentar chegar a um consenso, não é tentar reduzir o âmbito da sua proposta para formar algum tipo de acordo. Não, o Estado atalha caminho, esse membro permanente atalha caminho, faz batota, vai para a Assembleia Geral, forma uma maioria e depois diz que está a formar direito internacional. Portanto, e é isto que os Estados ocidentais têm vindo a fazer desde o dia 24 de fevereiro de 2022 relativamente à Ucrânia.
Então, assim, eu até iria mais longe, e eu até acho que, se é para validar este tipo de dinâmica, então os russos, a primeira coisa que deveriam fazer a partir de agora, se quisessem aceitar este tipo de dinâmica, era, muito bem, em vez de irmos ao Conselho de Segurança, vamos então para a Assembleia Geral, invocamos a resolução Uniting for Peace e vamos já tratar da condenação ao embargo de Cuba. O embargo de Cuba, que é todos os anos votado na Assembleia Geral das Nações Unidas, não tem nem de perto nem de longe o teor que tem este tipo de resoluções relativamente à Ucrânia, que tem um tom manifestamente impositivo. Portanto, e se é por isso, então outro passo que os russos deveriam dar era recorrer à Assembleia Geral das Nações Unidas e votar um conjunto de resoluções relativamente à presença ilegal e ilícita e aos crimes cometidos por Israel na Palestina. Ou seja, agora, qual é que é o problema? É que a partir do momento em que a Rússia quiser recorrer a este tipo de dinâmicas e replicar aquilo que os Estados Unidos fizerem, ponto número um, vai estar a dar para o exterior o sinal de que os Estados Unidos é que controlam o ritmo, o processo e a alteração das interpretações, e ponto número dois, está a criar o precedente para que, efetivamente, a partir daquele momento, o Conselho de Segurança se torne um órgão absolutamente obsoleto. E não é isso que se pretende. Portanto, isto é batota, resulta de batota. E depois, ao contrário daquilo que Joe Biden disse, eu não sei se vocês estiveram atentos ao discurso de Joe Biden, ou foi em Kiev ou foi em Varsóvia. Joe Biden disse que iria ser votada uma resolução com um apoio recorde, de número de Estados recorde histórico a esta resolução. Bom, tivemos 141 Estados a favor. Não é nem de perto nem de longe um número recorde, porque uma das resoluções que foram aprovadas no último ano relativamente à Ucrânia tiveram 143 votos a favor, teve 143 votos a favor, outras tiveram 140 e outras 141. Portanto, nem de perto nem de longe nós temos o número recorde que Joe Biden falava. Ponto número dois, nós tivemos, isso sim, mais votos contra, expressos, mais votos contra do que nunca. Bom, o Sr. Jamie Tinker diz que a Rússia fez o mesmo no Afeganistão, na Nicarágua, na Geórgia, etc. Não estou a perceber, 141 a favor e 5 contra. Não, 141 a favor e 7 contra. E há um conjunto de outros Estados que não votaram e que não estiveram presentes e, como tal, não puderam votar. Mas eu alerto ainda para outra coisa, é que o Brasil, eu compreendo a decisão do Brasil, a decepção para com o Brasil, porque julgava-se que com Lula da Silva Lula da Silva iria declaradamente apoiar a Rússia. Bom, Lula da Silva teve um primeiro ensaio aqui há umas semanas quando veio dizer, nem pensar, nós não vamos fornecer armamento para a Ucrânia porque nós não queremos ter nada a ver com esse conflito. E se Lula da Silva não quer ter nada a ver com esse conflito, bom, em parte está a ser coerente, mas não se esqueçam que ainda há pouco mais de uma semana Lula da Silva esteve em Washington reunido com Joe Biden. Portanto, e houve aqui uma das decisões que Lula da Silva teve foi pedir aos iranianos que não deixassem as suas fragatas aportar no Rio de Janeiro, porque os iranianos, enquanto Lula da Silva estivesse em Washington com Joe Biden, os iranianos queriam fazer uma espécie de provocação, sem ser grande provocação, mas para mostrar aos Estados Unidos, estão a ver, os brasileiros também estão connosco e nós estamos aqui. E Lula da Silva disse não. Eu gosto muito dos iranianos, basicamente foi o que foi dito, nós gostamos muito dos iranianos, mas peço-vos que não façam isso, eu não vou permitir que vocês façam isso, porque na verdade estão a usar o Brasil para provocar os Estados Unidos. E de certa forma até foi uma decisão que foi coerente. Agora, Lula da Silva esteve reunido com Joe Biden. E não se esqueçam de outra coisa, é que o Brasil votar favoravelmente este tipo de resoluções não é inédito. Desde o ano passado, 24 de fevereiro de 2022, durante a presença de Jair Bolsonaro, todo o ano de 2022, as resoluções do Ocidente contra a Rússia na Ucrânia foram todos eles votados favoravelmente pelo Brasil, pela missão diplomática do Brasil nas Nações Unidas. Todos eles foram votados favoravelmente. Portanto, seja com Bolsonaro, seja com Lula da Silva, há aqui um padrão de coerência quanto ao comportamento. Eu acredito que deveriam manter-se neutros, deveriam abster-se, e é curioso porque um destes 7 votos contra que tivemos no dia de hoje para esta resolução, deles foi do Mali.
Reparem, isto é o Mali que está expressamente a mostrar o seu apoio à Rússia. O Mali tem também tido no seu território, como alguns de vocês saberão, a presença do grupo Wagner, são contratados, e temos até muita população maliana a expressar-se publicamente em favor da presença russa. Muito boa noite também, Sr. Jaime Baião, seja bem-vinda. Senhora Fightback, só hoje é que eu soube então que eu era mulher, porque eu via Fightback, mas não sabia se era homem ou se era mulher. Bom, e houve aqui mais alguém também que me estava aqui a perguntar se é Moldávia ou Moldova. Vamos lá ver. O nome do país, em português, sempre foi Moldávia. Desde o ano passado para cá, houve. Sr. Wagner Ristov, muito obrigado pelas suas palavras. Sr. Moldávio, muito obrigado por aquilo que está a dizer e obrigado por acompanhar, portanto, seja sempre bem-vindo. Não sei de que zona é que é da Moldávia, muitos moldavos que eu conheço são de Chisinau, não sei se será o caso do Sr. Wojciech Ristov, mas, olha, seja bem-vindo, sinta-se sempre bem-vindo. Um pouco como o Sr. Luís Pacheco aqui diz, Moldova é um pouco à moda faz parte daquelas etiquetas de linguagem que agora muitos estão a adotar desde 24 de fevereiro de 2022. Ou seja, Moldávia subitamente passou a ser chamada Moldova e Kiev agora por muitos passa agora a ser chamada Kiev. Não faz sentido nenhum, nós temos estas expressões em português, portanto, é Kiev e é Moldávia, sempre foi, é como a Argélia, que em quase todas as línguas é Algéria, e em português é Argélia. Imaginem que agora, subitamente, alguém decide mudar outra vez. Não, a partir de agora vamos ser Algéria. Porquê? Por capricho, porque me apetece e porque é um voto de protesto contra os russos ou contra os extraterrestres sob a forma de balões que circulam no espaço aéreo dos Estados Unidos. Portanto, não é Kiev, isso sim, existirá com certeza numa qualquer língua, mas é Kiev. Uma coisa que eu tenho mantido é a dicção, e digo sempre os nomes das terras ucranianas em ucraniano, quando ainda estão sob jurisdição ucraniana. Mas quando passam a ser sob controle, quando passam a estar sob controle russo e passam a estar sob a jurisdição russa, então aí acho que faz todo o sentido utilizar a nomenclatura russa, porque essa será a verdadeira. Ou seja, eu de momento refiro-me a Bakhmut, se a Rússia lá chegar, mas quando a Rússia conquistar Bakhmut e passar a controlar a totalidade desta mesma localidade, então aí justificar-se-á que referirmos a essa cidade como Artyomovsk, portanto, que é o nome russo para ela. Kharkiv, por exemplo, tem o nome Kharkiv é em russo, é em ucraniano, em russo é Kharkov. Zaporídia era Zaporídia em ucraniano, é Zaporódia em russo, portanto, é mais por aí. Agora, Moldova parece mais um capricho do que propriamente outra coisa. O nome da terra em português é Moldávia, é assim que se chama, e os habitantes da Moldávia são os moldavos. Portanto, se é Moldova, o que é que propõe de gentílico para os habitantes ou os naturais da Moldova? Propõe o quê? Os moldóvanos? Pronto, enfim, vamos. A forma como se diz é de facto Moldávia. É como nós também dizemos Letónia, não dizemos Látvia. Portanto, e não venham, por favor, por aí, porque senão para isso nem sequer vamos mudar o nome da Estónia para EST e o da Irlanda. Temos de deixar de dizer Irlanda e começar a referir-nos ao AIRE. Portanto, se querem ser preciosistas relativamente a este aspecto, então vamos lá isso mesmo. Mas, entrando agora, finalmente, no tema que nos traz aqui hoje, meia hora depois, eu não sei se vocês viram uma notícia, mas houve uma notícia que a Rússia, de que houve um conjunto de iniciativas desencadeadas, desde logo pela diplomacia ucraniana, em parceria também com os Estados Unidos. E o que é que basicamente vieram propor quanto a este aspecto? Desde o ano passado, desde o início do ano passado, que começaram a surgir algumas decisões e amanhã vai ser decidido o destino da Rússia num grupo que é considerado watchdog,
é um grupo de supervisão que é formado por 39 Estados, relativamente a todo o tipo de criminalidade financeira. Seja o branqueamento de capitais, seja o financiamento do terrorismo, seja a fraude, seja a burla, ou seja, há um conjunto de Estados que estão aqui reunidos e que, entre outros, eu até posso passar a dizer que junta desde a Argentina e o Brasil e a Comissão Europeia, não enquanto Estado, mas enquanto figura também, que é importante estar aqui presente, para poder submeter e propor novos mecanismos para o Fórum no início do processo legislativo, no contexto da União Europeia, e depois temos outros países também como a Índia, o Luxemburgo, a Grécia, a Nova Zelândia, a Arábia Saudita, a Malásia, a Noruega, a Finlândia, temos a Rússia, temos a Islândia e temos Portugal, temos a Turquia, ou seja, temos um total de 39 países. Portanto, aliás, agora neste momento estamos a falar 37 países, são 37 membros, dos quais 2 deles nem sequer são países. 2 deles são organizações regionais ou de outro tipo de magnitude, nomeadamente a Comissão Europeia, que eu já vos referi, e também o Conselho para a Cooperação do Golfo. Portanto, estamos a falar destes. Ora bem, o que é que basicamente esta entidade, que em português se chama Grupo de Ação Financeira e em inglês é Financial Action Task Force, ou seja, é a FAT, mas é o Grupo de Ação Financeira. O que é que o Grupo de Ação Financeira faz? Basicamente, e em bom rigor, tem como funções partilhar um conjunto de informações entre os Estados que estão aqui presentes e acordarem todos sobre um conjunto de ações que deve cada um, a título interno, decidir e desencadear para tornar mais eficiente os mecanismos que estão ao dispor de cada um dos países no combate ao crime organizado, ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, etc., às burlas, às fraudes e por aí fora, incluindo as ciberfraudes, o tráfico de armas, o tráfico de estupefacientes, os crimes ambientais, ou seja, este organismo, este grupo de ação que basicamente aqui existe, este grupo, aquilo que prevê, este grupo de ação financeira, aquilo que prevê é que os Estados se reúnam, façam uma avaliação mútua entre todos sobre as condições que têm para poder cumprir ou não os padrões exigidos para atuarem de forma eficiente no combate ao branqueamento de capitais. E depois, aquilo que é feito também é a partilha de informações, é também uma forma de troca de experiências, e isso permite que os Estados, neste fórum, para todos os efeitos, possam combater de uma forma mais eficiente as ameaças, quer eles próprios, quer também as ameaças a terceiros. A Rússia, pela localização geográfica que tem, pela dimensão territorial que tem, pela natureza que também existe relativamente a todos os vizinhos que tem, e mesmo a nível de cultural, tradicional, o que for, apresenta um conjunto de particularidades que permitem destacar o seu caráter uno no contributo que é dado para todos os outros Estados-membros. E o que é que se decidiu começar a fazer desde 24 de fevereiro do ano passado? Eu vi um artigo até, entretanto, que veio dizer que era obrigatório que todos os fóruns internacionais, todos os organismos internacionais, procedessem à expulsão da Rússia, à retirada oficial da Rússia, porque era uma forma de reagir perante todos os males que a Rússia representa e provoca para todo o mundo. Resultado desta conversa é que tivemos os ucranianos que nem sequer pertencem a este organismo, a este grupo de ação financeira, eles nem sequer estão aqui inseridos, pelo contrário, estão até destacados enquanto entidade sobre a qual merece uma especial atenção por causa de todo este tipo de fenómenos financeiros. E aquilo que a Ucrânia tem vindo a fazer tem sido, juntamente com os Estados Unidos, a pedirem, a promoverem resoluções ou decisões no quadro deste grupo de ação financeira
para afastar a Rússia e retirar poderes e retirar capacidade de representação à Rússia neste mesmo organismo. Ou seja, um ator com uma importância estratégica única, em matéria de cooperação, que pode ser vital para que Estados como os Estados Unidos, Portugal, etc., que possam ter algumas armas para se poderem defender e que possam ter até partilha de experiências e de informação privilegiada, como os russos têm, aquilo que votaram foi, primeiro, excluir a Rússia dos grupos de trabalho. Depois foi retirar direitos de participação e de votação. E agora, finalmente, amanhã, vai-se votar em favor da expulsão da Rússia deste grupo de ação financeira. Um grupo onde a Rússia está há 20 anos. E então qual é que é a justificação que aqui é dada? Bom, primeiro é aquela que é preciso, de facto, retirar a Rússia e acabar de uma vez por todas com todos os males que a Rússia contribui para o mundo. Aqui, aquilo que se está a fazer não é acabar com os males que a Rússia causa ao mundo, pelo contrário, é estar a expulsar um ator importante que nos ajuda a todos a expulsar todos esses males das nossas próprias sociedades. Mas eles entendem que deve ser feito assim, e houve até um embaixador ucraniano que escreveu para o Financial Times aqui há algumas semanas a dizer que é uma questão de princípio e é uma obrigação moral expulsar a Rússia deste fórum. Estão a expulsar a Rússia de uma série de formas, e se as pessoas acham que isto vai causar algum tipo de constrangimento maior à Rússia, as pessoas estão iludidas. Isto, uma vez mais, vai causar constrangimento maior, isso sim, é aos países ocidentais que beneficiavam muito com o conhecimento da Rússia, que aqui está em causa. Então agora reparem que uma outra justificação que foi dada para expulsar a Rússia foi que, com o início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, a Rússia está a violar um conjunto de princípios que norteiam este grupo de ação financeira, nomeadamente o facto de estar a criar instabilidade financeira e de estar a criar condições para favorecer o branqueamento de capitais e também o financiamento do terrorismo. Ora, isto é um exercício interpretativo absolutamente mirabolante e que só mostra o grau de loucura em que todos nós nos encontramos neste autêntico manicômio que é o Ocidente. Nós estamos inseridos num autêntico manicômio. E eu sinceramente não consigo ver, não consigo perceber como é que é possível se fazer um entendimento destes, quando a Rússia diz, e muito bem, em sua defesa, que ainda no relatório, para já eu vou-vos mostrar, vou partilhar aqui convosco alguma informação que eu acho que é de todo pertinente e de todo útil. Deixem-me mostrar-vos a vocês, que é... Ora bem, então, aqui está a página do grupo de ação financeira. Espera lá, deixem-me situar. Isto é para vocês verem o que é que aqui está. Ora bem, aqui está a página do grupo de ação financeira e aqui vem quem somos nós. Explica-se que isto foi constituído em 1989. A Rússia, além de ter este grupo de 39 membros, afinal são 39, fiz mal as contas, desculpem lá, a minha matemática às vezes falha. Aquilo que diz é que é uma forma de conseguir garantir que todos os membros desta organização conseguem, de uma forma verdadeira e prática, perseguir os fundos ilícitos ligados ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à fraude cibernética, outro tipo de crimes, e que existem depois mais de 200 países e jurisdições que estão comprometidos a implementar os padrões do Grupo de Ação Financeira. E depois nós vemos aqui o conjunto de países, e agora reparem numa coisa, é que a Federação Russa dizem que a Rússia agora é uma ameaça e é um Estado que deve estar colocado na lista negra, a par de, imaginem qual é o Estado que vai parar à lista negra, quais são os Estados que estão na lista negra. Isso mesmo, Irão e a Coreia do Norte. Ou seja, não são nada motivados politicamente, embora eu consiga compreender, por exemplo, relativamente à Coreia do Norte, que existam algumas suspeitas, dado o secretismo e a forma como se trabalha na Coreia do Norte e algum conservadorismo para partilha até de experiência e de dados. Mas a Federação Russa, por exemplo, membro desde 2003, portanto é membro há 20 anos, como eu referi, a Federação Russa tem aqui uma descrição, e depois há aqui este belo relatório, que eu vos peço que leiam, eu vou até deixar a indicação deste relatório para vocês poderem ler. E agora reparem que, quanto a este relatório, vejam que as conclusões, para já,
Este relatório é de 2019 e depois vocês vão ver que a avaliação que é feita da Rússia, e é curioso que isto tenha sido feito em 2019, portanto isto é muito recente, para já que aquilo que é dito é que desde a última avaliação feita em 2008 até 2019, vejam que aqui é dito que a Rússia fortaleceu o seu entendimento, a sua compreensão sobre a noção de branqueamento de capitais e os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, e tem desenvolvido um quadro legal robusto e sólido para poder combatê-los. O país tem vindo a tomar um conjunto de ações que têm apresentado resultados concretos, mas o país precisa de ainda abordar áreas que estão identificadas como frágeis neste mesmo relatório. Ou seja, é assim, todos os países apresentam aqui fragilidades, mas aquilo que é reconhecido é que está aqui feita uma avaliação ao longo destas 300 e tal páginas de relatório, e isto está aqui resumido, que vejam que admitem que a Rússia coopera com as contrapartes internacionais, incluindo tendo mais de 100 acordos de cooperação, em que com a sua unidade de informações financeiras, ou de intelligence, portanto, de equivalente aos serviços de informações ou serviços secretos da área das finanças, que é o Rosfin Monitoring, eles partilham essas informações. As autoridades, diz aqui, as autoridades fazem excelente uso da informação que têm, ou seja, o que quer dizer que é reconhecido que a Rússia usa estes acessos e informações privilegiadas não para branquear e para dar cobertura à criminalidade financeira, ao contrário daquilo que se diz por aí, mas quem está a dizer é a própria organização. Isto não é propaganda, isto está dito pela organização, em 2019 dizia isto. As autoridades fazem um excelente uso das suas informações, do seu serviço de informações financeiras, das suas informações privilegiadas no âmbito financeiro, baseado na riqueza, digamos assim, de informações que são recolhidas e analisadas com recurso a tecnologias altamente sofisticadas e para contribuir para investigações ao combate ao branqueamento de capitais e também ao financiamento do terrorismo. E agora vejam que é feita aqui uma estatística que a Rússia tem dado prioridade à recuperação de dinheiro para as vítimas dos crimes, ou seja, não é dinheiro para oligarcas, não é dinheiro para alimentar rigorosamente ninguém. Aquilo que dizem é que a Rússia tem todos estes elementos, consegue utilizá-los de forma eficiente para combater a criminalidade e consegue partilhá-los com os parceiros e usa o dinheiro que recupera para pagar às vítimas dos crimes. E agora vejam que dá uma média por parte dos russos de 816 milhões de euros por ano. Eu repito, 816 milhões de euros por ano que permitem à Rússia, através deste sistema, conseguir recuperar dinheiro, como diz a própria organização, para as vítimas dos crimes. Seja o Estado russo, ou sejam as pessoas que foram lesadas. E para haver a possibilidade de a Rússia poder recuperar este mesmo valor, é porque existe um conjunto de outros Estados que integram esta organização, este grupo de ação financeira, e que reconhecem a autoridade e a idoneidade do sistema russo para conseguir efetivamente estar a usar todas estas valências para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, e não por qualquer tipo de motivações políticas. Portanto, isto é esta entidade que afirma isso, é a própria entidade que fez uma avaliação. Está aqui o relatório, são 300 e qualquer coisa páginas, podem ler, este é o balanço, dezembro de 2019, portanto, como veem, estamos a falar mesmo praticamente de forma literal, 3 anos, e isto está aqui tudo documentado. E agora, aquilo que vem dizer é que a Rússia, afinal, não tem condições porque é um país suspeito e nem sequer vai para a lista cinzenta, onde se encontram países como a Albânia, a Costa do Marfim. Não, não, vamos colocá-los na lista negra, porque a partir de agora há uma grave preocupação de a Rússia poder desequilibrar tudo isto. E agora reparem, esta avaliação foi feita para a Rússia em 2019, isto são todos os critérios e padrões em que é feita a avaliação para calcular se a Rússia está de acordo com os mais elevados padrões internacionais ou não. E agora vejam que nós temos aqui 40 critérios, e nesses 40 critérios nós conseguimos, há aqui 4 graus de classificação. O C quer dizer que estão
comprometidos, espera, deixem-me ver a expressão, porque eu já estou aqui a esquecer da expressão, mas traduzido para português dá comprometidos, exatamente, ou seja, é o compliant. E então, basicamente, o que é que dá aqui? Os russos, nós temos aqui 4 graus de avaliação. O primeiro deles é o C, que é compliant, que quer dizer que os russos integram plenamente os padrões exigidos para este domínio. Depois temos o largely compliant, que quer dizer, em grande parte, cumpridores desses mesmos critérios. Depois temos o partially compliant, que é o parcialmente cumpridores. E depois temos o non-compliant, que é não cumprem nenhum critério. Vamos olhar para os padrões da Rússia e nós vamos ver que nós não temos nenhum padrão que os russos tenham o non-compliant, portanto, em que se possa dizer que os russos não cumprem, pelo menos com base nesta avaliação, não há nenhum NC que vocês possam identificar aqui. E mesmo relativamente ao partially compliant, ou seja, parcialmente cumpridores, se nós formos ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, temos 5. Em 40 temos 5. Ou seja, o que quer dizer que os restantes 35 ou a Rússia cumpre plenamente ou cumpre em grande parte. Então agora vamos ver qual é que é a situação portuguesa. Lembrem-se que os russos tinham 5 critérios em 40 que cumpriam parcialmente. Então agora vamos ver o mesmo cálculo para Portugal e vamos ver quantos PC ou partially complete é que encontramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Acho que não me escapou nenhum, acho que temos 6. Ou seja, Portugal tem muitos mais critérios que cumpre parcialmente, também não tem nenhum non-compliant, mas Portugal tem muitos mais critérios que cumpre parcialmente do que a Rússia. Ou seja, o que quer dizer que, se formos fazer uma comparação entre Portugal e a Rússia, bom, a Rússia não devia estar na lista negra, nem sequer na lista cinzenta, mas nós olhamos para Portugal e se calhar Portugal consegue cumprir e atingir menos o nível que é alvo da avaliação por parte dos russos, portanto, por parte deste mesmo organismo, e se vocês forem ver, nós temos depois aqui também um relatório para Portugal, em que se diz que Portugal deve melhorar e desenvolver a implementação de medidas direcionadas a profissões e a negócios que não estão inseridos no setor financeiro. Ou seja, porque entende-se que, para todos os efeitos, isso favorece o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Quais são os padrões atualmente? Desconheço, mas a verdade é que, nesta altura, Portugal tinha menos critérios e menos robustez do que tinha o sistema russo. E viram os elogios que foram feitos e que eu aqui vos transcrevi relativamente a isto. Então, o que é que os países todos no mundo desta organização decidem fazer? A senhora Whitepack não consegue ler nada, mas eu depois vou partilhar os links para vocês poderem ler e para poderem aceder. Então, o que é que os países todos do mundo decidem fazer? Ou desta organização, do Grupo de Ação Financeira, decidem fazer? Bom, vamos afastar a Rússia. Amanhã vão votar pela exclusão definitiva da Rússia do Grupo de Ação Financeira, porque não precisamos da Rússia. Agora é assim, eu não sei se vocês já viram, mas além do sistema russo ser demonstrado que é um dos mais modernos e desenvolvidos, nós ainda temos outra particularidade, é que as estatísticas relativamente à forma como a Rússia combate este tipo de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, todo tipo de fraudes e crime organizado, com todos os parceiros do Grupo de Ação Financeira, permitiu que os russos, só por iniciativa deles, conseguissem recuperar o dinheiro relativamente a cerca de 2.000 pessoas que estavam envolvidas em atividades terroristas e que estavam, para todos os efeitos, depositados ou congelados em países estrangeiros. Estamos a falar de 2.000 pessoas envolvidas em atividades terroristas. Ora, para que os russos consigam recuperar esse dinheiro destes suspeitos de terrorismo, é porque o Estado onde estavam estas pessoas
interpreta também que realmente há uma legitimidade dos russos para poderem considerar aquela pessoa como tendo envolvimento em atividades terroristas. Portanto, é natural, estamos a falar de mais de 2.000 pessoas. A partilha de informações é significativa. E depois reparem que, mesmo o embaixador da Rússia, o representante da Rússia, junto do Grupo de Ação Financeira, ele faz o destaque num artigo que publicou, em que, a meu ver, também é bastante categórico e é bastante interessante. Que é, por exemplo, ele dá um exemplo, só para se ter ideia, no combate ao dinheiro proveniente de organizações terroristas, e também o envolvimento que tem no tráfico de droga, reparem que é muito importante perceber que 86% do tráfico a nível global, ou da produção ilícita a nível global do ópio ou da heroína, tem lugar no Afeganistão. A Rússia tem informação privilegiadíssima, acessos privilegiadíssimos, até porque trabalha depois com um conjunto de outros parceiros, com os quais no Ocidente ninguém trabalha e partilha essa informação com o Ocidente, e que permite, de certa forma, ajudar a melhorar e a combater este flagelo que é o tráfico de droga. A partir do momento em que a Rússia deixar de cooperar, e sobretudo o tráfico de ópio e a forma como todos os opiáceos acabam por estar aqui envolvidos e correlacionados, a partir do momento em que a Rússia seja vetada e seja impedida de participar neste grupo de ação financeira, a Rússia vai automaticamente deixar de partilhar este tipo de informação com o Ocidente. E há até um conjunto de outros dados que poderão ser dados relativamente à forma como a importância única que os russos têm, tal como muitos países acabam por ter também uma série de elementos que os destacam relativamente à participação que tem para este grupo de ação financeira. Agora eu pergunto, será que quando os países ocidentais estão a utilizar uma organização como o Grupo de Ação Financeira para aprovarem resoluções, para expulsarem pessoas que são mais-valias, ou entidades que são mais-valias, e para tentarem dar sermões e utilizar isto para finalidades político-ideológicas, quando o mesmo não aconteceu com os Estados Unidos nem com nenhum outro Estado que tivesse algum tipo de intervenção no exterior. Então, mas faz algum sentido nós usarmos o Grupo de Ação Financeira e vedar o nosso próprio acesso à informação privilegiada só porque queremos mostrar aos russos que eles vão ter uma lição para aprender? Mas isto cabe na cabeça de alguém. É assim, isto, a meu ver, isto é uma loucura completa. Não faz qualquer tipo de sentido. Nós estamos aqui perdidos e completamente mergulhados numa obsessão para mostrar para poder mostrar aos russos que os russos têm de ser diabolizados, que os russos têm de ser apresentados e mostrados como sendo os mais criminosos que existem à face da Terra, e depois nós esquecemos que nós próprios precisamos deles e que eles, neste aspecto, não têm rigorosamente nada de político. E depois nós temos artigos de um embaixador da Ucrânia que escreve um pouco por todo lado a dizer que não podemos aceitar um país terrorista a ser considerado membro, já que a reputação da organização fica completamente colocada em causa. E então toda a gente embala nesta conversa, nesta narrativa, e vai toda a gente fazer o favor aos ucranianos e arriscam-se a expulsar a Rússia. Portanto, se é isso que querem, se é este o risco que pretendem correr, bom, tudo bem, vocês é que sabem, mas que nós vamos ficar muito mais fragilizados com o combate ao branqueamento de capitais e com o combate à criminalidade financeira, eu não tenho a menor dúvida disso. Portanto, eu acho que era muito importante também alguém desafiar o governo a pronunciar-se sobre isto. Por que razão é que nós estamos a dispensar informação privilegiada em um ator com importância estratégica como mais nenhum tem, que nos pode fornecer informações e ao qual nós também podemos fornecer informações para evitar as ameaças e reduzir ou combater ameaças aos nossos próprios interesses. E depois, para todos os efeitos, nós andamos aqui armados em cavaleiros e justiceiros da liberdade a combater contra moinhos de vento.
Portanto, se é isto que nós queremos, e lá está, uma vez mais, o nosso jornalismo não faz este trabalho. Ora bem, este era o tema que eu tinha para vocês hoje. Amanhã espero trazer algo também relacionado com o primeiro aniversário do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. E eu, uma vez mais, agradeço a vossa atenção, agradeço a vossa participação, agradeço todos os contributos financeiros que vão dando, seja através do YouTube, seja através do PayPal, do Revolut, do MBWay, portanto, mesmo do IBAN, todos os meios que vocês fazem. Agradeço a todos aqueles que vão colocando o seu gosto ou o seu like nos diretos, vão colocando também o mesmo nos vídeos, que depois, posteriormente, ficam disponíveis, que partilham esses conteúdos, que deixam aqui os comentários, que trocam impressões e, uma vez mais alerta, todos aqueles que tiverem interesse em frequentar o curso sobre o sistema político na Rússia, que vão haver sessões agora no próximo fim de semana, sábado e domingo, entre as 10 e o meio-dia, e depois um outro também, segunda e terça-feira, entre as 9 da noite e as 11 da noite de segunda e terça-feira. Portanto, quem tiver interesse de frequentar esse curso, com certeza que me pode contactar pelos meios tradicionais, pelo e-mail, que eu disponibilizo sempre na descrição de cada um dos vídeos, mesmo relativamente ao WhatsApp, até outros meios, eu estarei sempre aqui para vos ajudar e para poder responder a isso e para poder ajudar na vossa inscrição neste mesmo curso. Desde já, eu aproveito e desejo a todos uma excelente noite e que até amanhã nós nos possamos aqui encontrar. Muito obrigado uma vez.